Bom, o vídeo de hoje é a segunda parte do vídeo de dicas para viajar para Cancún, no México. No vídeo de hoje eu vou dar dicas para vocês tanto de passeios que vocês podem contratar com agências, mas também como fazer passeio dentro da zona hoteleira, andar de ônibus. Existem várias empresas que fazem passeios lá em Cancún. Normalmente é melhor do que vocês fazerem por conta própria. Se vocês forem fazer por conta própria, vão ter que alugar um carro, que não é muito barato, mas vocês podem fazer as coisas livremente no tempo de vocês. Muita gente prefere, mas como Cancún é bem famoso pelos policiais pararem sempre os turistas, e aí se vocês não têm conhecimento sobre as leis de trânsito, fica mais difícil. Então a gente preferiu pegar uma agência. A gente decidiu fazer um dia de passeio e um dia ficar no hotel. A gente também casou em Cancún, então eu vou fazer um outro vídeo explicando todo esse processo do casamento. E assim deu para aproveitar bastante e não ficou uma coisa cansativa, não ficou uma viagem cansativa. Mas eu sei que vocês podem ir para Cancún diversas vezes e fazer sempre uma viagem diferente. Tem gente que prefere ficar em hotel no centro ou hotel mais básico e fazer todos os dias de passeio. Tem gente que prefere ficar num resort all inclusive e ficar só na piscina e na praia do hotel. Então eu sei que isso vai variar do estilo de viagem que vocês pretendem fazer. Chegou numa quarta-feira e daí na quinta a gente já decidiu passear. Então a gente no primeiro dia já andou de ônibus. A gente foi até o Walmart, que ficava pro centro da cidade. E depois a gente pegou um ônibus saindo do Walmart e a gente foi direto para o outro centrinho lá da zona hoteleira, que é onde fica o shopping La Isla. Então a gente foi direto para lá, descemos e conhecemos o shopping. É bem grande, é um shopping bem parecido com esses que a gente vê nos Estados Unidos, que são todo aberto assim, não é um shopping fechadinho com as lojinhas certinhas, não, é tudo aberto. Tem uma roda gigante da Pepsi, gigante lá, bem legal. Na sexta-feira de manhã a gente casou, então a gente casou de manhã e de tarde a gente ficou só curtindo o hotel. Então no sábado a gente decidiu fazer o nosso primeiro passeio, que foi o Chichén Itzá. Mas, cenote, o Chichén Itzá não é um passeio que todo mundo gosta de fazer, porque dizem muito que é cansativo e é longe. Se eu não me engano, dá umas 3 horas de Cancún. Então é bem longinho, não fica nem no mesmo estado de Cancún, mas é aquela coisa, quem gosta da história, quem quer conhecer as 7 maravilhas do mundo, vale a pena. Eu gosto muito de saber sobre a história do lugar, gosto muito de pensar assim que eu não vou encontrar aquilo em outro lugar, então a gente decidiu fazer esse passeio, até porque já era incluso com um cenote junto, e a gente não decidiu fazer nenhum cenote separado, porque eu não gosto de nadar, eu também sou meia apavorada com água. Por mais que eu ame praia, eu não gosto desse tipo de lugar de mergulho, lugar fechado. Esse passeio, ele iniciou tipo 7 horas da manhã. Primeiro passa um ônibus pela zona hoteleira, pegando todo mundo no hotel, para vários lugares, para vários passeios diferentes. Eles andam mais ou menos uns 20 minutos e chegam em outro lugar com outros ônibus, e aí a gente vai trocar de ônibus. E a gente troca e pega um ônibus mais de viagem mesmo, mais confortável. E ali vão se separar as pessoas que vão ir para cada tipo de passeio. De manhã, a gente passou praticamente a viagem viajando. A gente parou, antes de chegar no Chichén Itzá, a gente parou numa aldeia maia. Lá a gente teve alguns rituais, depois a gente conheceu as lojinhas de artesanato. Depois dessa primeira parada na aldeia maia, quando a gente foi seguir para o Chichén Itzá, a gente recebeu esses cordões de pôr no pescoço, com uma água mineral pendurada, essa parte que ficava na tampa. E aí vocês poderiam levar isso aqui para o passeio dentro do Chichén Itzá, porque lá é bem quente, é bem calor. Os primeiros dias que a gente ficou em Cancún tava nublado e lá tava sol o dia inteiro, até porque não é a mesma cidade, não é o mesmo estado, é mais longe. Então lá eu acredito que faça sempre calor, porque muita gente reclama que esse passeio é cansativo por causa disso. Eu não achei tudo isso que falam. Eu achei quente sim, realmente é bom levar um chapéu, um boné. No caso eu estava sem, mas mesmo assim eu achei Xirrá bem mais cansativo que o Chichén Itzá, então eu acho que depende de cada pessoa. Chegando lá, a gente era separado em 2 grupos, aqueles que queriam só a visita em espanhol e quem queria a visita em inglês. Eu gravei toda essa parte da visitação com o guia e tem um vídeo aqui no canal, então para quem gosta da história e quer ver ele explicando tudo, tem tudo aqui no canal. E vocês podem escolher ou não ficar com o guia, se vocês já não quiserem, vocês andem por conta própria. A gente preferiu ficar toda essa parte, se eu não me engano, uns 45 minutos de visita com o guia explicando a história, mas eu acho que não tem sentido nenhum tu ir lá para conhecer e não saber nada sobre a história, né?
Depois disso, ainda tem mais ou menos 1 hora de visitação livre e ainda tem um museu para conhecer. A gente não foi e eu já vou explicar por quê. A gente perde muito tempo caminhando, tirando foto e olhando os artesanatos. Bom, saindo do Chichén Itzá, a gente foi direto pro cenote. Não era muito longe, era tipo quase do lado. E a gente tinha incluso nesse valor um almoço sem a bebida, era só comida. A gente tinha a opção de comer antes e depois ir conhecer o cenote, ou então conhecer o cenote e almoçar depois. A gente preferiu primeiro conhecer o cenote. Eu achei pouco tempo, se eu não me engano foi 1 hora e meia para fazer as duas coisas e passou muito rápido. Lá vocês podem guardar as coisas de vocês, tem que pagar um valor, mas é bem baratinho. E também vocês podem pegar colete salva-vidas. A gente acabou não pegando, depois eu me arrependi, porque eu cheguei lá e me apavorei, porque é muito fundo, se eu não me engano, tem uns 50 metros e é bem escuro, tu não enxerga nada pra baixo. Foi só o tempo de eu me molhar e eu já queria sair. E é muita gente, então parece que dá um pavor. O meu marido ainda pulou lá nas pedras que vocês podem subir e pular. A gente não ficou muito tempo ali, porque depois a gente ainda tinha que almoçar. E a gente almoçou correndo para poder voltar pro ônibus. Aconteceu uma catástrofe nesse passeio. Eu levei a minha GoPro e a gente levou nesse cenote. E a gente não gravou quase nada, mas eu acho que a gente não fechou direito a tampa e acabou entrando água e eu não percebi. Eu só percebi quando a gente chegou no hotel que ela estava molhada e ela desligou e não ligou mais. Então todos os outros passeios que a gente fez, a gente acabou ficando sem a GoPro. Depois a gente voltou para a zona hoteleira, deixou cada um no seu hotel e chegou mais ou menos umas 8 horas no nosso hotel. E aí o bom de ter pego um hotel all inclusive é que a gente chegou no hotel, foi jantar. Muitas pessoas falam que não vale a pena pegar all inclusive se for fazer passeio. Se vocês forem pegar o hotel separado, eu acredito que fique bem caro mesmo e não vale a pena. Como no nosso caso foi com o pacote de viagem, não foi tão caro. Então a gente chegava dos passeios e a gente não precisava sair para ir atrás para buscar coisa para comer. A gente chegava no hotel, já tava lá a janta, a gente jantava, depois ia pro quarto e descansava. Então eu achei que valeu super a pena. Bom, então esse passeio do Chichén Itzá a gente fez no sábado. No domingo abriu um sol lá em Cancún e a gente aproveitou que a gente não teria nenhum passeio fora de Cancún e a gente foi conhecer a praia pública que tem lá em Cancún. Tem a praia Delfines, que foi onde eu casei, e também onde tem o letreiro de Cancún, mas ela fica bem longe e a gente acabou nem indo nenhum dia lá, só conhecemos no dia do casamento mesmo. E tem a praia que fica ali na frente do Hotel Cristal, aquela praia é pública. A entrada por essa praia é do lado do Cocobongo, é uma entradinha, muita gente nem sabe que ali é público por ser muitos hotéis conhecidos ficarem ali. Quanto mais para a esquerda vocês forem, mais perto das pedras, menos é agitado é o mar. Lá sim, eu realmente me senti na praia mesmo, na praia de Cancún, com aquela água cristalina. A gente foi de ônibus para conhecer essa praia, então a gente levou uma bolsa de saída de praia com as nossas roupas que a gente deixou dentro, celular, carteira, todas essas coisas a gente deixou na areia enquanto a gente ficava na água. Não teve perigo nenhum, então foi super tranquilo e a gente passou o dia lá nessa praia. Depois a gente voltou de ônibus, e depois a gente acabou voltando lá de noite, nessa parte ali do centrinho da zona hoteleira, onde fica o Cocobongo. A gente acabou não indo em nenhuma boate, mas vocês nem precisam ir pra vocês verem. Muita gente de noite na rua, tem bastante música tocando, então vale a pena conhecer um dia de noite lá também. Na segunda-feira era o nosso passeio, nosso segundo passeio que a gente comprou, que é o Xirrá. Foi a mesma coisa, 7 horas da manhã nos buscaram lá no hotel, a gente teve a troca de ônibus e depois foi pro Xirrá. Ele não era tão distante quanto o Chichén Itzá. Fica em Tulum, que é onde fica a maioria desses parques, Xirrá, Xcaret, Xplor. A gente decidiu escolher o Xirrá porque ele era aquático e a gente não iria fazer nenhum outro passeio separado, só aquático. Ele é totalmente all inclusive também, então vocês podem comer o dia inteiro. Então a gente não iria perder o nosso dia de all inclusive no hotel, porque a gente iria acabar comendo o dia inteiro no parque. Bom, quando a gente chegou lá no Xirrá de manhã, começou uma chuvarada. A gente já sabia que as chuvas lá em Cancún não duram muito tempo, né? Graças a Deus. Mas deu mais ou menos uma meia hora de chuva, depois parou totalmente, abriu um solaço e foi o dia inteiro de sol. Então não se preocupem se algum dia que vocês estiverem lá chover, vocês vão receber essa pulseirinha aqui, pelo menos foi a minha, que era o do básico, né? Com o nome e tudo mais.
E vocês fiquem com essa pulseirinha, tanto do Chirá, quanto do Explorer, quanto do Xcaret. Fiquem com essa pulseirinha, que daqui a pouco eu vou explicar pra vocês onde mais a gente usou ela. Bom, lá nesse Chirá é tudo incluso. Tanto para vocês comerem e beberem, tanto o equipamento para fazer snorkel, o colete salva-vidas, toalha, o armário para vocês guardarem as coisas de vocês. Então é tudo incluso, vocês não precisam se preocupar com nada. As dicas que eu dou é vocês já chegarem e já guardarem as coisas de vocês nos primeiros armários que vocês encontrarem, porque depois vocês vão dar a volta inteira e quando vocês forem embora, vocês passam por esse primeiro novamente. Sobre o colete, também não peguem logo de início o primeiro que vocês virem, porque a gente acabou pegando e fez toda a primeira volta sem precisar usar ele. Depois a gente foi almoçar e a gente voltou para o início do rio para fazer o passeio com as boias, pegar as boias e fazer o snorkel desde o início. Então a gente andou à toa a manhã inteira com salva-vidas para nada, sendo que vocês podem largar e pegar em vários lugares do parque, assim como para comer e beber durante o parque. Os restaurantes estão todos meio perto um do outro e são logo no início. Quando vocês começarem a caminhar, vocês não vão mais ver restaurante. Então o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar os copos, encher de água, de refri e sair tomando. Não precisa se preocupar em depois ter que voltar com o copo, porque durante todo o passeio, até no meio da floresta lá, das trilhas, tem lixo próprio para vocês colocarem os copos plásticos. A gente só ficou sabendo disso na metade do passeio, que a gente percebeu que dava para levar. No Chirá tem 3 restaurantes, se eu não me engano, grandes. O primeiro é o que vocês vão tomar café da manhã. Deixem para tomar café da manhã lá, porque tem tudo que vocês possam imaginar para comer. A gente primeiro tomou café da manhã, depois a gente deu a volta no parque. A gente almoçou num restaurante mais de fast food, assim, mais americano. Tinha batata frita, pizza, cachorro-quente, hambúrguer, o que vocês quisessem, vocês podiam montar lá. E era nesse restaurante que tem o sorvete expresso. E também, se eu não me engano, tem um restaurante mexicano. Esse a gente acabou não indo, porque já não bastava a comida mexicana que a gente comia no hotel, né? E além de todo o equipamento de snorkel que já tá incluso, a parte de colocar na boca, aquele tubinho, ele vem lacrado. E aí vocês não precisam se preocupar que ninguém vai ter usado aquilo ali antes de vocês. E vocês vão poder trazer pra casa de recordação. Então, cada um trouxe o seu. E eu achei bem legal que tanto fica como uma lembrança pra vocês, mas também vocês podem usar na próxima viagem que vocês forem fazer. E aqui tá escrito, ó, Chirá. Então, eu achei bem legal. Eu achei que esse parque é bem pensado mesmo, tanto pra quem vai lá pra passear e comer o dia inteiro, mas quem vai também fazer o passeio, vai nadar. Como eu disse pra vocês, eu não sou muito de água, não sou muito de nadar, mas queria fazer algum passeio que tivesse mais a parte aquática. Tinha as boias lá, então eu fiquei o tempo todo na boia, na hora que a gente foi pra água. Todo o parque é natural, toda a água que tem lá é natural do mar, mas acaba formando um riozinho, por isso que eu chamava de rio, tá? E na terça-feira, que era o nosso último dia praticamente, na quarta a gente foi embora, a gente acabou decidindo fazer o paraceio. Era pra nós ter feito o paraceio e o jet ski, a gente esperou até o último dia pra ver se a minha câmera ia ligar novamente e ela não ligou, então a gente acabou fazendo o paraceio, mas porque era uma coisa que eu sempre quis fazer, eu sempre via a foto e achava legal, e aí a gente acabou fazendo. Eu contratei uma empresa assim de última hora pelo WhatsApp mesmo, e eles foram lá nos buscar. Nem tem explicação do que falar pra vocês, é uma coisa assim, ó, fora do normal. Ele dura 12 minutos, é caro, mas é uma coisa que só vai fazer uma vez na vida. Se eu pudesse, eu faria novamente. Indico qualquer pessoa a fazer, apesar de ser bem alto. Eu tenho medo da altura e mesmo assim foi bem tranquilo. Ele não fica se mexendo muito lá em cima, então vocês não ficam sentindo frio na barriga, não precisa se preocupar. O passeio no total dura 45 minutos, todo o processo de pegar um barquinho, ir até a lancha, depois da lancha subir, depois descer, voltar de novo para a lancha, pegar o barquinho e voltar até a praia. O mais legal de pegar com alguma empresa é que eles sempre te buscam com um transfer no hotel e aí vocês não precisam se preocupar indo atrás disso. E aí agora eu vou explicar pra vocês por que vocês tinham que ficar com a pulseirinha do lugar do parque que vocês foram. Não tirem ela do braço, eu digo. Lá na zona hoteleira tem uma torre que se chama Torre Xcaret. É uma torre que vocês podem sentar em qualquer parte, em qualquer lado dela. Ela vai subir, se eu não me engano, 80 metros.
e aí depois lá ela vai ficar girando, então não importa onde vocês sentarem, vocês vão conseguir ver uma vista panorâmica de toda a cidade, de toda a zona hoteleira. Vocês pagam para conhecer, não é muito caro, mas se vocês tiverem alguma dessas pulseiras de algum desses parques, vocês não pagam nada para ir. Então vale a pena, se vocês forem em algum parque, vocês conhecerem essa torre. É um passeio que não dura muito tempo. A gente foi a pé do nosso hotel até a torre, era bem pertinho, deu uns 10 minutos caminhando. Bom, então agora sobre os ônibus. Todas as vezes que a gente pegou ônibus, e a gente pegou muitas vezes ônibus, todas as vezes que a gente tinha livre, sem ser os passeios que a gente fez, a gente andou de ônibus e a gente pegava sempre a linha R1 ou R2, que ela andava sempre na zona hoteleira e não tinha erro. Eu tenho um aplicativo no meu celular já baixado que ele funciona sem internet, vocês não precisam da internet e ele funciona como GPS. É o Maps, eu não tenho certeza se é só assim que escreve, mas eu também vou deixar aí para vocês verem. Eu sempre me localizava por ele, eu marquei todos os pontos principais de Cancún, tanto o meu hotel quanto onde que ficava o Cocobongo, onde que ficava o shopping, e aí eu ficava cuidando por ali onde que eu tinha que descer no ônibus. O ônibus custava 12 pesos. Então... Outra coisa é que lá em Cancún tem 2 horas de diferença do fuso horário aqui do Brasil. E aí uma dica que eu quero dar pra vocês é, não troquem o fuso horário. Imaginem que vocês ainda estão aqui no Brasil. Por exemplo, quando lá era 7 horas da manhã, aqui era 9. Então todas as vezes que a gente acordou cedo, na nossa cabeça não era tão cedo assim, a gente não tava madrugando, entendeu? E a gente também ia dormir cedo, uma porque a gente já estava cansado e porque da noite não tinha tanta coisa para fazer. No nosso hotel ainda sempre tinha alguma atividade, então eu ficava com música até a meia-noite. Mas a gente ia mais cedo para dormir, meia-noite a gente já estava deitado e a gente não ficava tão cansado pro próximo dia, porque vocês sabem que sol, praia, areia cansa já bastante. E ainda se a gente for se adaptar uma semana só com outro fuso horário, a gente vai ficar mais cansado ainda. Então a gente levantava cedo e dormia cedo e dava tudo certo. Bom, então é isso que eu acho que eu tenho pra falar pra vocês nesse vídeo sobre passeios. Eu vou fazer um próximo vídeo só falando de comprinhas e aí eu vou dar algumas dicas sobre comprinhas, lugares pra comprar mais no próximo vídeo, tá bom? Quem gostou desse vídeo, curte o vídeo pra me ajudar, se inscreve aqui no canal, beijo e até o próximo vídeo, tchau!